As rezas noturnas nas casas dos vizinhos. Nesse lugar, naquele tempo, ainda era de costume ter rezas dedicadas a algum santo, ou mesmo outros motivos. Inclusive em nossa casa, onde meus pais dedicavam uma reza anual a Nossa Senhora Aparecida. E quando isso acontecia na casa de alguém, ali pelas proximidades, sempre íamos todos juntos. Nessas rezas, antes ou depois, as pessoas com mais idade ficavam lá dentro contando histórias, e os jovens sempre lá fora conversando sobre assuntos variados. E numa dessas conversas, lembro que falavam sobre os mistérios do céu. Todos ali presentes, olhando para as estrelas admirados, comentando e questionando. Nesse tempo, não existiam ainda a energia elétrica nos campos, e as luzes eram apenas geradas por lamparinas de querosene, que ficavam lá dentro e mal podia iluminar o altar. E por isso a penumbra possibilitava ver com muita evidência um lindo espetáculo de estrelas compondo a Via Láctea, que ocupava o céu quase que por completo. E eu também contemplando, e minha imaginação vagava naquela linda imensidão estrelada, em uma aventura imaginária e sempre envolta numa emoção a qual não disponho de meios para descrevê-la. Quase sempre a sensação que sentia era semelhante a ouvir uma melodia muito sutil e bela. Mas tenha a certeza que essa descrição é apenas o único meio que consigo para tentar ao menos descrever aquilo que é indescritível por meras palavras. Dentre os vários lugares que visitamos nesses eventos, um deles ficou ainda mais marcante. E hoje em dia perambula nessas minhas lembranças especiais, de maneira persistente, emotiva até nos dias de hoje, as inspirações para questionar e melhor interpretar todo o conteúdo abrangente. Era um vale por onde passava também um riacho que muitas vezes nos recebia para nossas aventuras de criança. Inclusive o lugar onde ficava a ponte que cruzava o rio era tomado por uma floresta fechada, de modo que até escurecia o local. Segundo os relatos, é um lugar assombrado. E haviam muitas histórias de avistamentos, de assombrações naquele lugar. E entre elas, a de um senhor que dizia ter visto, ao passar por lá, um caixão de criança flutuando com uma vela acesa em cima, como se estivesse sendo conduzido por pessoas invisíveis. Enfim, existiam muitos boatos relacionados àquele lugar. Passando o rio, numa subida que ficava logo à frente,
tinham várias casas que ficavam relativamente no meio de uma grande colina, tendo de um lado uma descida e do outro uma subida. Em uma dessas casas, à noite, fomos para uma reza, e o rezador se chamava Sebastião, mas todos conheciam por Bastião Mineiro. Recordo do momento em que ele rezava a Salve Rainha do Terço. As palavras dessa oração me remetiam a uma viagem enigmática, a um lugar onde tinha a sensação de já ter conhecido, principalmente no trecho onde falava: a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Mas tudo era muito estranho, pois embora falasse de um vale de lágrimas, eu sentia uma emoção muito grande, pois para mim o vale me vinha à mente como um lugar belo, onde as lágrimas eram de emoções, pois existia nele algo diferente. Mas ao mesmo tempo, o vale de lágrimas também me remetia a um lugar tristonho de sofrimentos. E a sensação era de estar vendo do alto tal lugar. Para uma criança era muito enigmático e emocionante, mas assim que acabava o terço, íamos brincar e esquecia. Agora, no presente, eu fui até esse lugar por onde passava esse rio, a fim de fotografá-lo, mas me deparei com uma cena tão lamentável. As águas que eram abundantes a correr, agora resumidas em apenas um pequenino fio, quase imperceptível. E podemos ter a certeza que não irá demorar muito para que o rio desapareça por completo. Coincidentemente, a estrada que leva de lá até a minha cidade vai praticamente paralela com o riozinho. E por isso, ao voltar, pude então entender as razões que o levaram a essa lastimável situação. As árvores que abrigavam o rio e sua nascente praticamente não existem mais. Apenas esse lugar da ponte ainda possui as mesmas vegetações. No restante, ao longo de sua margem, apenas pastagens e o rio agora, como se despido pelas mãos dos homens. Então, meus amigos, creio que já podem saber, a maioria dos homens daqui não possuem ainda condições nem de visitar um paraíso, pois são eles inimigos mortais da natureza. Ao invés de produzirem as belezas e condições para que o mundo se torne melhor, simplesmente destroem e espalham por sobre a terra suas más energias. E tudo se torna mais triste ainda quando sabemos que temos todos os ingredientes necessários para transformarmos a terra em um grande e magnífico lugar. A água, como é mágica e sublime, tão bela, e nos foi doada com a função de nos proporcionar o maior de todos os bens. Até mesmo o som que ela produz é capaz de nos confortar e até mesmo nos curar.
Já percebeu que quando olhamos para um rio ou qualquer lugar que contém água, uma sensação de paz e algo mágico nos sugere? Mas infelizmente é justamente nela que despejamos quase todas as poluições. Oh, meu Deus, como pode os responsáveis por tamanha maldade ainda se acharem dignos de um lugar celestial? No caminho que ruma para um paraíso, estamos ainda apenas tentando encontrar o lugar onde ele começa. Pense bem e questione se de fato o homem é mesmo um ser evoluído. Quase que a totalidade da superfície terrestre é coberta por águas e a natureza generosa nos banha constantemente com as chuvas, os rios a correr por todos os lugares e ainda assim conseguem fazer com que ela nos falte, pois estão sempre impróprias para o consumo. Se os seres humanos realmente fossem evoluídos, ninguém precisaria pagar por algo que vem do céu, das fontes e de tantos outros lugares mais. É vergonhosa essa realidade. Destruímos continuamente as inúmeras condições para que esse bem tão abundante seja limpo e acessível para todos, de forma gratuita. Como podem seres que se dizem inteligentes destruírem continuamente aquilo que é, além do símbolo, também uma das causas da vida? E não vai demorar muito para que isso também aconteça com o ar que respiramos. São coisas que abrangem a todos e não faz sentido serem comercializados. Eu vejo este vale por onde passava este riozinho tão enigmático, belo, mágico, e até os dias de hoje como uma das fontes de minhas inspirações para compor as minhas músicas, algumas poesias. Já sonhei que lá tinha uma colônia singela, porém tomado por jardins floridos. Ainda posso sentir, mesmo que no imaginar, as energias e os mistérios que esse ambiente sugere. O outro lado do rio também é cercado por uma montanha extensa, onde na altura do seu meio existe uma estrada rural que avança a contornando por um longo trecho, por onde passávamos em nossas jornadas diárias até a escola, que ficava mais ou menos uns 4 quilômetros de casa. Em um desses dias, ao findar de uma tarde quieta, sem ventos, eu e meus coleguinhas que estudavam comigo caminhávamos felizes. Ao passar em um lugar de vista mais abrangente, olhando por sobre a baixada que acolhia o rio, lá do outro lado, no meio da montanha, a uma distância relativamente grande, lá, exatamente na casa onde eu relatei sobre o terço noturno, avistei um senhor rachando lenhas
Fiquei impressionado ao ver que ele batia o machado e só depois de um tempo eu podia ouvir o som da machadada, que ricocheteava nas montanhas a ecoar por entre todo aquele vale. Naquele tempo eu não entendia a causa desse fenômeno, e nessa mesma cena também se podia ver que uma fumaça branca saía lentamente da chaminé e pairava sobre a casa por conta do ar que se encontrava parado. Certamente era o jantar que estava sendo preparado. E não sei se foi real ou criação da minha mente, mas senti o cheiro de janta a pairar nos ares, que ampliou a fome que já sentia. Uma cena corriqueira como tantas outras que retornam, às vezes de um passado tão longínquo, mas para mim não foi algo insignificante, pois foi exatamente esse o acontecimento que agora me inspira para criar as músicas, com o intuito de provocar a sensação de estarmos ouvindo seu som de longe, mesmo estando próximo da sua fonte, e assim senti-la com maior profundidade. Aqui, diante dessas doces lembranças que marcaram tão profundamente um passado, posso entender agora o quão belo e sublime é a nossa existência. Viver é ter a oportunidade de experimentar a realidade de um dos mais sublimes eventos de todo o universo. E se passarmos pela vida sem nos dar conta dessa grandeza, é praticamente o mesmo que viver inutilmente. Para um sonhador, até mesmo o sopro de uma simples brisa que nos acariciou lá no passado remoto torna-se em razão para gerar outros acontecimentos de maior valor. As recordações passam então a construir um presente e, de certa forma, também o futuro. Embora seja essa a lógica para todos, poucos avançam por consequência de eventos passados. Para muitos, o passado é insignificante e não representa nenhuma ajuda para algum desenvolvimento no presente. E quase sempre, os que pensam dessa forma vivem suas vidas até os últimos momentos quase na mesma ingenuidade dos tempos que se deram início às suas existências. Nesse momento de emoções, minha alma pode até chorar, mas seria então pela satisfação de saber que, além desse feito extraordinário de existir e poder reviver o que se passou de maneira que parece trazer por algum momento uma realidade que o tempo já levou, ainda posso muito mais. Posso também imortalizar minha existência com grande parte dos acontecimentos por conta desse e outros registros. Assim, muitos outros também terão a chance de saber o que vivi e razões para questionarem os motivos de minhas ações perante o objetivo perseguido ao longo de uma vida.
casinha singela dos meus avós e as histórias de assombrações. No sítio maior, que ficava a uma distância aparentemente uns 2 quilômetros de onde morávamos, a propriedade circulava ao pé de uma montanha e mais ou menos na metade também se estendia até sobre o cume, dividindo o sítio em uma parte alta e outra baixa. E na parte baixa da propriedade, ao pé do morro, moravam meus avós por parte de mãe, onde sempre que podia, lá estava eu. Minha avó era uma senhora muito séria e não gostava de mentiras. Ela criava em seu terreiro muitos animais, e dentre eles algumas cabras. E todas as manhãs extraía o seu leite e me dava uma caneca com café de um jeito que ficava bem espumosa, e aquilo era muito bom. Eles moravam em uma casinha singela que foi construída pelo meu pai. Embora fosse já fechada com madeiras, o piso era de chão batido, mas muito confortante. A porta da casinha dava de frente a um outro vale onde se podia apreciar a paisagem por uma boa distância. A porta da sala deparava com um barranco que foi o resultado do preparo do terreno para construir a casa. E mais acima um pouco, já no alto do morro, havia uma mata fechada onde eu ia de vez em quando brincar. Em uma das laterais existia também uma pequena floresta que ia acompanhando uma estradinha descendo até a estrada principal. Na outra lateral era a sequência da estradinha que subia até o restante da propriedade. E no final do terreiro, um paiol onde minha avó acostumava fazer polvilho, tendo do lado uma fornalha de formato arredondado para assar os deliciosos biscoitos. Também os pães, que até hoje ainda sinto seu sabor. Eu não saía de lá, e sempre bisbilhotando as coisas que meu avô fazia. Ele era bem engenhoso e gostava de inventar. Entre as tantas coisas que ele fazia, uma era um arco parecido com um arco de flecha, só que atirava projéteis que poderia ser uma pedra ou mesmo uma bolinha feita de barro que era chamado de pelote. E esse arco era chamado de bodoque. Outra coisa que ele construiu e me deixou impressionado foi uma viola esculpida em madeira de Santa Bárbara. Impressionante, porque foi esculpindo em um tronco de madeira, ficando assim a viola em uma única peça, sem colar, sem pregar, sem nada. Mas enfim, era muito emocionante estar por lá, sempre fuçando nas suas coisas, e melhor ainda quando meus pais também estavam, pois meu avô gostava muito de contar histórias, principalmente de assombrações. Como é bom lembrar dessas coisas. À medida em que contava os seus relatos, ele ia se empolgando cada vez mais, e conforme ia aprofundando em suas narrações, seus gestos se tornavam até perigosos, e tinha que se manter distância para não levar cotoveladas, petelecos e etc. Era muito emocionante ouvir aqueles contos.
ficávamos todos concentrados a ouvir por horas, e se meus pais não dessem boa noite e saíssem meio forçado, acabavam avançando noite adentro, até o raiar do dia seguinte. Uma pena que eu era muito criança e não tinha ideia e nem nada para gravar as suas histórias. Em sua casa, era de costume guardar calendários que possuíssem paisagens bonitas, e na parede dessa casinha tinha um calendário com uma foto de um lugar tão lindo. Um rio na beira de uma mata em segundo plano, e no primeiro, uma vista de um lugar meio alto com flores, de onde se podia ver lá embaixo um rio robusto com águas cristalinas. Eu ficava observando aquela paisagem e a sensação que sentia era de já conhecer aquele lugar sem saber onde. E isso se repetia sempre que eu olhava para aquela imagem. Não é raro ver relatos de pessoas mencionando essa mesma sensação diante de um lugar ou de alguma imagem. Tem casos até muito especiais, onde uma criança tem essas impressões e relatam com riqueza de detalhes coisas relacionadas a um passado, onde diante da lógica, os antigos, os avós, não têm outra alternativa a não ser confirmar tais afirmações. Mas essa é uma questão para questionarmos em uma outra ocasião. O pé de cedro. Voltando novamente para a nossa casa da montanha, vou descrever mais algumas coisas para que possam ter então os ingredientes necessários para montarem em suas mentes os cenários mais aproximado possível da realidade. Bem no final do terreiro de casa se erguia com toda a sua imponência um pé de cedrinho bem alto. Era o ponto de referência para que as pessoas pudessem encontrar a nossa morada. Eu gostava muito desse cedro, tanto que há pouco tempo atrás retornei lá para matar a saudade, já que ele ainda se encontra por lá. Hoje em dia, quando passo na rodovia, eu ainda posso vê-lo lá no alto. Embora ele já esteja pela metade, pois fiquei sabendo que um raio o atingiu danificando sua estrutura. Mas mesmo assim, ele ainda proporciona muitas emoções quando o vejo. Como mencionado anteriormente, o pé de cedro, por ter altura superior às outras árvores, usávamos como ponto de referência para indicar onde ficava a nossa morada. Esse fato, se bem analisado, nos proporciona um grande ensinamento. Assim como esse cedrinho, temos que ser também uma referência de boas ações para que outros possam se inspirar. E para que isso aconteça, devemos estar então nos aprimorando continuamente, praticando caridade ou qualquer outro tipo de boas ações. Assim, sempre seremos lembrados com carinho e nossos comportamentos como bons exemplos a serem seguidos. E o mais importante, essa vegetação atingiu a sua evidência naturalmente, não sendo necessário mais nada para que possa chamar atenção.
E é assim também que devemos ser. Construir nossa importância naturalmente, às custas de nossas boas atitudes. E nunca buscar essa evidência, iludindo as pessoas, usando de artimanhas, a fim de causar nelas a ilusão de nos ver maior. Já imaginou? Todos empenhados em buscar o aprimoramento, desenvolvendo suas capacidades cada vez mais em todos os bons sentidos, principalmente no sentido moral e espiritual. Certamente que o mundo estaria muito melhor. Se isso fosse hábito desde o surgimento do ser humano. É muito evidente que hoje o mundo de fato seria um paraíso. Creio que talvez já esteja convencido que o paraíso terreno é possível e pode um dia ainda se tornar real. E talvez também já começando a crer na possibilidade de criar nosso paraíso interior. E quem sabe até já esteja empenhado em tal criação. Saibam que é assim que se faz a vida valer a pena. Se não ver à sua frente a possibilidade, deve então criá-la. Se não conseguir, deve tentar novamente, sem nunca parar. Pois assim, certamente, em algum momento, irá com certeza conseguir.